Tá ótimo. Tá. Prazer. Meu nome é Ludmila, eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC, fiz residência e fellow de oncogineco também aqui na faculdade. E o Dr. Caetano me chamou para falar de um tema que eu gosto pouco, né, vamos dizer assim, que é o preparo do paciente cirúrgico, entendendo tanto dos cuidados pré, quanto intra, quanto pós-operatórios. A missão é um pouco difícil, porque falar em 20 minutos sobre esse tema, quando cada slide daria 20 minutos de fala, então eu selecionei os principais temas que eu acho relevantes para a gente discutir um pouco e pontuar as atualizações. E depois, se vocês quiserem, eu compartilho, eu tenho uma pastinha com todos os artigos que embasaram essa aula, tá? Então, eu acho que a importância do preparo adequado do paciente visa reduzir as complicações relacionadas aos procedimentos cirúrgicos, reduzindo, então, o tempo de internação e os custos relacionados à internação e ao tratamento desse paciente. Então, tudo começou baseado no conceito do Enhanced Recovery, que foi um grupo que se uniu para desconstruir práticas de pouca evidência, minimizando assim a resposta do organismo do paciente ao estresse cirúrgico. E aí eles formalizaram todos esses achados no que a gente chama hoje de ERAS, né, que é o Enhanced Recovery After Surgery, através de protocolos que hoje já têm braços muito específicos para diferentes tipos de cirurgia. Mas dentro da ginecologia, o que a gente tem de fato é que isso levou a uma redução do tempo de internação de 2 dias, com uma redução das complicações pós-operatórias entre 30% a 50%, redução de 20% da readmissão e uma economia geral por paciente no sistema de saúde em torno de $2.200. Então, não dá para a gente falar do paciente operatório sem falar de avaliação pré-operatória. Avaliação pré-operatória, eu falo sempre que tem 2 braços, porque aqui no Brasil e até em outros lugares do mundo, a gente tem que a avaliação anestésica é uma condição obrigatória para todo paciente cirúrgico. Mas a avaliação do risco cardiovascular nem sempre é necessário que seja feita por um médico especialista. Mas ela compreende um tripé, né? Que é a avaliação do risco cardiovascular propriamente dito. E aí hoje a gente tem diversas calculadoras que auxiliam nessa análise, que é bem fácil, você só vai preenchendo e dando ticks e ela te dá o score final, mas a gente não tem nenhum consenso absoluto de qual seria a melhor calculadora e a melhor forma de avaliar. O que se tem hoje é que se compreenda o procedimento que esse paciente vai ser submetido e escolha a calculadora com base no porte cirúrgico, tá? Outra parte dessa avaliação compreende a avaliação da capacidade funcional, que é usualmente dada em METs, com um corte aí de 4 METs, que seria o equivalente ao indivíduo conseguir subir 2 degraus de escada absolutamente sem ajuda nenhuma. Mas além, né, dessa avaliação baseada nos METs, a gente tem o DASI, né, que a gente fala, que é o Duke Activity Status Index, que avalia 12 domínios funcionais do paciente e os testes de estresse induzidos pelo exercício. Aí o teste ergométrico seria. E o terceiro braço dessa avaliação pré-operatória é a avaliação de fragilidade da paciente, que deve ser feita para todos os indivíduos acima de 65 anos. E lembrar que a fragilidade é uma síndrome geriátrica que compreende um declínio sistêmico, aumentando a vulnerabilidade dessa paciente ao estresse cirúrgico. E aí a gente tem 6 calculadoras bem estabelecidas na literatura. Hoje as mais utilizadas é o Frail Scale e o Clinical Frailty Scale. E, na verdade, ela vai ter uma avaliação e uma noção global do... Vai ter uma avaliação global do paciente com relação à autonomia, às comorbidades, a velocidade com que esse paciente executa ou não uma atividade, a massa muscular, ao peso, na verdade, o risco de depressão também de massa muscular, tá?
Aqui eu trouxe a mais só para vocês verem o Duke Activity Status Index, que é bem fácil você ir conversando com a paciente também, entendendo o quão funcional é essa paciente. E ainda pensando no pré-operatório, hoje a gente não pode deixar de falar de uma forma barata de avaliação indireta do estado nutricional da paciente, que é a dosagem de albumina, tá? E a hipoalbuminemia tem sido associada a desfechos pós-operatórios desfavoráveis em diversas cirurgias. Então, a nota de corte aí, o valor de corte é uma albumina abaixo de 3,5 gramas por decilitro. E quando a gente vê dentro do conceito e do contexto de ginecologia, a hipoalbuminemia vai estar associada a um aumento da mortalidade de curto prazo, tá? Para as pacientes com câncer de ovário, a hipoalbuminemia foi um fator preditivo de complicação pós-operatória grave e foi associada a uma sobrevida global reduzida. Foi associada também para as pacientes em tumor de vulva a maiores riscos de complicação de ferida operatória quando essas pacientes tinham indicação cirúrgica. E de uma forma geral, para todas as malignidades ginecológicas, a hipoalbuminemia pré-operatória é um fator preditor independente de resultados desfavoráveis operatórios, incluindo o risco de complicações e uma mortalidade em 30 dias. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, que tudo é feito endovenoso, cuidado, porque a correção da albumina é por dieta. As únicas indicações da correção de albumina endovenoso são para as pacientes com peritonite bacteriana espontânea e nas paracenteses de grande volume. Então, drenou acima de 5 litros, tem indicação de reposição de albumina 6 a 8 gramas por litro de fluido removido ou uma dose padrão entre 20 a 40 gramas. A Cochrane se posicionou em 2019 desfavorável a essa reposição de albumina, porque não foram vistos benefícios relativos à mortalidade, lesão renal aguda ou recorrência da ascite, só que, em termos de disfunção circulatória, essa disfunção foi mais grave e mais frequente nas pacientes que não tiveram albumina reposta. Então, a indicação de paracentese de grande volume e reposição endovenosa de albumina se permanece para esse grupo, tá? Quando a gente fala de jejum do paciente operatório, cuidado com jejum prolongado acima de 12 horas, porque ele leva a uma troca de estado metabólico, então ele sai do metabolic state of fasting, que seria o estado de jejum, para um estado de fome propriamente dita, onde a gente vai ter uma quebra de proteína, tá? E vai começar a ter um risco de cetose, com uma depressão grande dos estoques de glicogênio hepático. Além disso, você vai ter o estresse cirúrgico, que vai aumentar essas demandas de consumo energético, e a desidratação com jejum prolongado, que também vai aumentar o risco dessa paciente, principalmente de injúria renal aguda e de infarto agudo do miocárdio. Então, consequência do jejum prolongado, ele é um fator deflagrador de hiperglicemia e resistência insulínica, aumentando o risco de complicação pós-operatória. Hoje, o que a gente tem preconizado? Jejum é de 8 horas. E quando a gente fala de líquidos sem resíduos, que na literatura está como os clear fluids, é o jejum de 2 a 3 horas. E aí a gente vai até além, falando do aporte de carboidrato. Recomenda-se na refeição pré-cirúrgica uma refeição que a gente fala de carboload, né? Então, com um aporte maior de carboidrato. E para as instituições onde isso é possível, o ideal é que para as pacientes que estão em jejum operatório, você ofereça 2 a 3 horas antes da cirurgia um aporte de carboidrato através da maltodestrina diluída em 200 ml de líquido, tá? Ou complemento, só que aí, como os complementos são acrescidos de proteína, esse jejum, esse intervalo não pode ser só de 2 horas, tem que ser de 3 horas. E isso não foi associado a um retardo do esvaziamento gástrico ou um conteúdo gástrico maior. Quando a gente fala de álcool e tabaco, a recomendação é a suspensão 4 semanas antes do procedimento, com minimização dos efeitos negativos do tabaco sobre o pulmão e com menor risco de complicações pós-operatórias relacionadas ao etilismo, sem ter uma redução propriamente dita na mortalidade no tempo de internação. Para as pacientes que usam hormônio de alguma forma, seja através da contracepção ou da terapia de reposição hormonal,
essa terapia deve ser suspensa 4 semanas antes do procedimento pelo risco de tromboembolismo relacionado, tá? Na anticoagulação, para as pacientes, no pré e no intraoperatório, hoje a gente tem um baixo nível de evidência para profilaxia medicamentosa no pré-operatório e no intraoperatório, mas a profilaxia mecânica, seja ela com bota de compressão pneumática ou a meia elástica, reduziu os eventos tromboembólicos. Para as pacientes que já usam ou usavam anticoagulação, a ordem é: o paciente está em anticoagulação plena, em uso de heparina, vai suspender 24 horas antes do procedimento. Está em uso de rivaroxabana ou apixabana, 48 horas antes do procedimento. E na profilática, essas pacientes têm a heparina suspendida aí 12 horas antes do procedimento. Então, recomendação atual, profilaxia mecânica no intraoperatório. Não vai internar para fazer profilaxia medicamentosa de rotina se essa paciente já não faz uso de medicação nenhuma. Preparo intestinal. Hoje em dia, o preparo intestinal está proscrito. Então, começou com William Halsted, em 1987, que ele introduziu esse conceito para tentar minimizar descências, né, de anastomose aí com vazamentos e infecções, mas como consequência a gente tem a acentuação do estresse cirúrgico e uma desidratação que pode vir junto com esse preparo. Hoje, ele está contraindicado mesmo para as pacientes que já têm no planejamento cirúrgico a manipulação intestinal. Defendeu-se durante muito tempo que o preparo intestinal pudesse, para cirurgias videolaparoscópicas, melhorar campo cirúrgico, para cirurgias oncológicas também fosse favorável, mas nenhuma revisão sistemática conseguiu mostrar que há um benefício disso, há uma melhora de campo cirúrgico ou qualquer outra coisa, tá? Com um agravamento e um maior estresse desse paciente durante o preparo dele pré-operatório. Antibiótico profilaxia deve ser feita para toda cirurgia potencialmente contaminada e você tem que levar em consideração os prováveis locais de infecção. Então, no nosso caso, ginecologia é flora de pele, flora vaginal e flora entérica. Então, você vai fazer ela normalmente na indução anestésica 1 hora antes de incisionar, né, a pele, e vai repetir conforme a meia-vida. O que a gente tem hoje preconizado? Vai fazer o uso de cefazolina em 2 gramas, lembrar que para paciente obeso você tem que ajustar para o peso, e você tem como alternativa a amoxicilina mais ácido clavulânico ou clindamicina mais gentamicina ou ciprofloxacino. Se você fez a cefazolina, que a meia-vida dela é de 2 horas, a cada 2 horas pós a dose de ataque, você tem que repetir a dose de manutenção de 1 grama, até o término do procedimento cirúrgico. Para as pacientes que você tem uma manipulação de flora vaginal e para as pacientes oncológicas, que muitas vezes são submetidas à esterectomia total, você tem a indicação da associação do metronidazol como antibiótico profilático, pensando na flora vaginal, tá? O mesmo vale para as esterectomias vaginais. Glicemia. Não tem indicação de controle glicêmico agudo no pré-operatório para as pacientes que não são diabéticas. Seu alvo glicêmico vai ser sempre entre 100 e 180 no pré-operatório e a hemoglobina glicada tem que estar abaixo de 8, não importa o grau de urgência, né? Pensando numa paciente oncológica, essa paciente precisa também estar compensada, porque as complicações e as consequências dessa hiperglicemia e dessa descompensação vão ser mais desfavoráveis. E não se esqueçam de fazer, né, e de respeitar os critérios diagnósticos para diabetes. Então, uma glicemia de jejum acima de 126 e uma hemoglobina glicada acima de 6,5 são os fatores, são os critérios diagnósticos aí simplórios para diabetes mellitus tipo 2. Anemia. A anemia preferencialmente deve ser corrigida no pré-operatório. Então, você solicitou os exames. Você tem uma dosagem de hemoglobina abaixo de 12, por favor, investiguem essa paciente. Dosagem de ferro, ferritina, transferrina, B12 e folato. E tentem corrigir antes da cirurgia. Então, lembrar que a maior causa de anemia ainda é a deficiência de ferro em até 50% das pacientes, e a gente tem à disposição a administração de ferro endovenoso para correção dessa anemia, eventualmente eritropoetina, e como última escolha a transfusão sanguínea. E lembrar que para as pacientes oncológicas,
eritropoetina ou transfusão sanguínea foram associados a piores desfechos, inclusive com o aumento da recorrência do tumor. Tá? Então, lembrar que a consequência da anemia é um aumento da morbidade e da mortalidade pós-operatória. E, atualmente, não tem diferença entre transfundir no pré ou no intraoperatório. O que você precisa é, sempre, 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 evitar a exacerbação de perda dessa paciente, principalmente no intraoperatório. Drenos são seguramente omitidos, principalmente em ginecologia e obstetrícia. Não tem indicação de drenagem abdominal em ginecologia como rotina, e mesmo para as pacientes que são submetidas à linfadenectomia retroperitoneal, o uso de dreno não foi associado a uma menor formação de linfocele, tá? Ainda nessa linha, o dreno também não reduziu a chance de deiscências de eventuais anastomoses. Então, hoje, drenar a cavidade só em último caso. Ainda se existe um questionamento em casos de abscessos bem localizados, sem peritonite, mas mesmo hoje, diante desse cenário, ainda é controverso o uso de drenos abdominais. Principal que a gente tem que pensar dessa paciente no pós-operatório imediato é o manejo das náuseas e vômitos, tá? Que tem uma incidência altíssima em cirurgias de grande porte. E as consequências de um mau manejo disso é aumentar o estresse pós-operatório e o tempo de internação dessa paciente. Hoje, o que se fala é de uma abordagem multimodal, então, inclusive com medicação de horário e associação de antieméticos, cuidado com as doses de opioide, então, usar baixas doses de opioide, levar em consideração o tipo de anestesia envolvida no procedimento e os medicamentos usados na indução e na anestesia, tá? Porque o uso de opioides em larga escala, em altas doses, estão associados a uma menor motilidade do trato gastrointestinal, e isso vai gerar essa gastroparesia com piora das náuseas e aumento do risco de vômito. Quando a gente fala do paciente que foi submetido a uma grande cirurgia, a gente precisa estar atento à perda volêmica, à perda volumétrica e à perda de estresse cirúrgico desse paciente. Então, a perda de água, vamos dizer assim, desse paciente pode ser calculada levando em consideração dois fatores: as perdas sensíveis, que são as perdas mensuráveis, que a gente consegue quantificar de fato. Então, urina, taxa de sudorese, os vômitos, e as perdas insensíveis, que elas ocorrem por fenômenos naturais que a gente não vai ter uma forma fácil de quantificar, mas hoje em dia existe uma fórmula para cálculo, que é o peso vezes 0,5 vezes o intervalo, né, o número de horas que você está calculando. E lembrar que as nossas maiores perdas compreendem a urina em até 60%, as perdas insensíveis em torno aí de 35% e as fezes 5%. E quando eu vou considerar o manejo de fluidos, a gente tem que compreender que eles respeitam os 5 R's. Então, ressuscitação, rotina, reposição, redistribuição e reavaliação, tá? Na paciente de rotina, que é aquela paciente que por algum motivo vai ter que ficar um pouco mais em jejum, que você precisa ter um aporte hídrico adequado, o normal, né? Como que a gente faz esse cálculo? 25 a 30 ml por quilo de água e mais os eletrólitos, que giram em torno de 1 milimol. Hoje, a diretriz NICE, que é quem é o grande nome aí que fala sobre a hidratação endovenosa, fala que você vai usar até 2 milimols de sódio. O potássio não é mais usado de rotina, ele deve ser ajustado para o peso da paciente e só vai ser usado para aquelas pacientes que já têm uma hipopotassemia ou um potássio no limite inferior da normalidade. E lembrar do mínimo de glicose que a gente precisa ter para evitar um estado de cetose, que vai girar em torno aí de 50 a 100 gramas de glicose por dia. Então, só para a gente rever, a gente precisa entender que um soro glicosado a 5% vai fornecer uma média de 17 calorias para cada 100 ml, tá? E isso compreende, em média, das necessidades habituais, 20% das necessidades calóricas. Então, isso vai apenas impedir que se ocorra uma cetose e uma degradação alta de proteína.
O cálculo da água respeita aqueles 25 a 30 ml por quilo de peso, mas a gente pede que evite ultrapassar 2,5 litros de água por dia. E lembrar que a gente precisa respeitar a osmolaridade. Então, a osmolaridade plasmática normal varia entre 285 e 295, e que é nessa faixa, ou próximo dessa faixa, que deve ficar a osmolaridade do soro que a gente vai escolher. E o sódio hoje é a parte mais importante, é o eletrólito mais importante, tá? Para evitar hiponatremia, intoxicação hídrica e possíveis sequelas neurológicas. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha onde a gente tem as diferentes osmolaridades para mostrar para vocês que é entre o soro fisiológico, com 308 miliosmols, e o soro glicosado que a gente vai ficar para escolher a manutenção desse paciente, tá? Então, preferencialmente o soro glicosado, porque você já vai conseguir dar um aporte calórico para ela não entrar num estado de cetose, e aí você adicionaria o sódio, né, como eletrólito para evitar os efeitos da hiponatremia. Dieta. A diretriz ACERTO, publicada no Brasil em 2005, que visa a aceleração e a recuperação total dos pacientes e correu em concomitância com o ERAS, né, visa e preconiza a reintrodução da alimentação precoce em até 24 horas, desde que a paciente esteja estável hemodinamicamente, inclusive para as pacientes que foram submetidas a procedimentos com anastomose intestinal. Então, inicia a dieta de uma forma líquida, sem resíduos, para que comece a se estimular esse trânsito gastrointestinal. E lembrar que a indicação da terapia de nutrição especializada é para os pacientes que não conseguem atingir 60% da meta calórica em 5 a 7 dias de pós-operatório e permanecem internados. Controle glicêmico no pós-operatório, a gente tem uma margem-alvo um pouco maior, entre 180 e 200 miligramas por decilitro, porque a gente precisa evitar a hipoglicemia iatrogênica que decorre do manejo inadequado da glicemia. E ela é muito mais prejudicial para a paciente do que a hiperglicemia, sendo um fator de risco alto para convulsões, danos cerebrais e arritmia cardíaca. Cateterismo vesical, retirar, por favor, o mais precocemente possível. Mínimo de 6 horas, máximo de 24 horas. Mesmo para as pacientes que foram submetidas a citorredução e intensa manipulação vesical, não há benefício algum em manter esse catéter por mais de 24 horas. A única exceção é na necessidade da sutura vesical propriamente dita, e aí o catéter deve permanecer entre 7 a 14 dias, dependendo do tamanho da sutura. Anticoagulação no pós-operatório. Deve ser mantida para todas as pacientes com diagnóstico de neoplasia maligna em ginecologia por pelo menos 28 dias do pós-operatório, com uma redução de 78% dos eventos trombóticos. Então, atualmente, ou vai ser mantido 10 miligramas de rivaroxabana dia, ou Clexane na dose de 40 miligramas dia. Mobilização precoce é o fator de maior importância na redução de complicações pós-operatórias e diminuição do tempo de internação. Reduz risco de TEP, resistência insulínica, previne e reduz a atrofia muscular e reduz, de fato, o tempo de internação. Só que tomem cuidado, porque são barreiras no impeditivo dessa mobilização precoce, uso de catéteres e drenos, um má controle álgico da paciente e os acessos venosos a depender da localização. Oligúria. Lembrar que a oligúria acompanha o paciente submetido a uma cirurgia de grande porte e ela é definida hoje como menor do que 20 ml a hora de diurese, tá? É uma resposta comum ao estresse cirúrgico, mas ela deve ser manejada adequadamente, principalmente na fase aguda. E aí a gente volta a falar, né, dos 5 R's e a gente tem que respeitar a fase de expansão. Então, como que a gente vai fazer isso? 500 ml de solução cristalóide em bolos, tá? Podendo chegar até 2 litros nessas 2 primeiras horas. Tudo isso é para a gente visar um programa de alta precoce para essa paciente, porque a gente já sabe que a alta precoce não só reduz custo, mas como é favorável para a paciente. Só que para isso a gente precisa respeitar as preferências do paciente, o manejo adequado das náuseas e vômitos, que
tem uma incidência muito alta no pós-operatório, a sonolência relacionada à prescrição, à anestesia e à prescrição de opioides, retenção urinária e dor. Tem uma taxa muito maior de sucesso, essa alta entre 24 e 48 horas, para procedimentos que ocorreram de fato no período da manhã e que tiveram uma duração inferior a 180 minutos. E o que a gente precisa? Mais do que tudo é educar essa paciente, porque educando essa paciente, ela vai confiar que a alta precoce é o melhor caminho para ela, que não aumenta as taxas de readmissão, não aumenta as taxas de complicação, pelo contrário, reduz as complicações. Mas para isso a gente precisa que essa paciente seja manejada muito bem no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Eu acho que eu falei de uma forma geral sobre os temas que eu acredito que sejam mais